Olá, bom dia. Tá todo mundo aí? Bom, já passou 10 minutos desde o horário programado. Acho que eu vou começar, tá? Bom, eu vou começar com a minha apresentação, já que essa aula vai falar sobre a criação de teaser. Então, eu vou me apresentar primeiro e falar um pouco desse projeto. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Esse projeto, essa aula foi contemplada pela Lei Aldir Blanc. E eu quero agradecer à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Cultura Presente, RJ. Estou muito agradecido pela essa oportunidade. Então, meu nome é Tetsuya Maruyama. Eu trabalho como montador, o editor de vídeo para projetos culturais desde 2014. E eu sou cineasta, artista visual, eu faço um monte de coisas. E uma das coisas que eu faço é edição de vídeo. E eu já tenho trabalhado com vários projetos, né, de
diferentes escalas, desde um clipe de música, a peça de teatro, show de música, até um filme mais tradicional, filme longa-metragem, curtas-metragens. Eu faço filmes, né, autorais, e hoje eu quero falar um pouco sobre esse mundo de teaser, que eu acho que algumas pessoas usam esse termo de uma maneira meio confusa, né, também. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu preparei uma apresentação digital. Então, eu vou começar a minha aula com essa apresentação. Deixa eu ver aqui. Bom, o que é teaser? Essa é a primeira pergunta que a gente vai enfrentar, que é mais importante também, porque muita gente utiliza essa palavra de uma maneira errada ou de uma maneira confusa, né? É porque tem teaser e tem trailer. Teaser vem de uma palavra em inglês, tease, que significa provocar. E essa é uma das definições que eu achei, que fala muito bem sobre a definição. Diz-se de o recurso de propaganda utilizado para novos produtos, onde se omite a identificação do produto com o objetivo de provocar a curiosidade do público em torno de seu lançamento iminente. E um dos significados é uma breve publicidade introdutória para um produto, especialmente aquilo que não identifica o nome do produto anunciado. Então, aqui você vai entender um pouco sobre o próprio teaser. Ele não identifica o nome do produto. Nesse sentido, é um pouco diferente de outra manifestação imagética, por exemplo, trailer. E eu quero falar um pouco sobre essa psicologia das multidões. É um livro escrito por filósofo francês Gustave Le Bon, em 1895. O fato mais singular de uma massa psicológica é o seguinte: quaisquer que sejam os indivíduos que a compõem, sejam semelhantes ou dessemelhantes, o seu tipo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o simples fato de se terem transformado em massa os torna possuidores de uma espécie de alma coletiva. Esta alma os faz sentir, pensar e agir de uma forma bem diferente da que cada um sentiria, pensaria e agiria isoladamente. Certas ideias, certos sentimentos aparecem ou se transformam em atos apenas nos indivíduos em massa. A massa psicológica é um ser provisório, composto de elementos heterogêneos que por um instante se soldaram, exatamente como as células de um organismo formam, com a sua reunião, um ser novo que manifesta características bem diferentes daquelas possuídas por cada uma das células. Eu achei interessante essa frase na hora de pensar essa psicologia do público, né? Porque, embora teaser ou trailer são feitos para indivíduo, mas essa psicologia das massas, né, das multidões, quando formular essas ideias coletivas ou sentimentos coletivos, é interessante estudar um pouco desses conceitos. E aqui eu vou mostrar a diferença, né, entre trailer e teaser.
Tem uma palavra teaser trailer também. Que cada vez pessoas criam novos conceitos, né? Então, agora tem menos diferença entre eles, mas esse é uma definição clássica entre os dois. Bom, vamos lá. Trailer tem duração de 1 a 2 minutos. E teaser tem menos que 1 minuto. Então, bem mais curto. Pode ser até 30 segundos, ou até menos, porque teaser é apenas uma imagem, um vídeo, um produto audiovisual que provoca interesse do público, né? Então, pode ser muito pequeno. O objetivo do trailer é dar ao público um vislumbre do que será o filme. Aqui está escrito filme, mas pode se substituir pelo projeto ou peça, projetos culturais, né? A gente está falando de projetos artes cênicas, projetos culturais aqui. O objetivo do teaser é provocar o público e criar o desejo e antecipação. Aqui eu deixei tradução de inglês, mas então, como eu te falei, teaser é justamente provocar o interesse do público. E o número do trailer, um filme pode ter 2 e 3 trailers ou mais, ou menos, né, no caso. E teaser, para um projeto, existe mais quantidade de teaser do que trailer. E hora de criação e lançamento. Trailer é criado após o término de filmagem de um filme. Porque trailer é feito pelas cenas e planos do próprio filme, né? E geralmente explica sinopse, personagem, essas coisas. Então, acaba sendo um pouco maior que teaser. E teaser é criado e lançado antes do início ou durante a filmagem de um filme. Então, isso significa que não necessariamente precisa ter imagens do próprio filme. Pode ser falas de diretor, falas de pessoas que estão trabalhando dentro desse projeto. Ou até público em si, né? Falando de expectativa, essas coisas. E trailer oferece muitas informações sobre sinopse e destaca temas centrais de um filme. Teaser revela pouco, a informação quase insignificante sobre a sinopse de um filme. Aqui eu achei importante, né? O teaser revela pouco, a informação quase insignificante, né? Que ninguém se liga. Por exemplo, não sei, comida que pessoas comem durante a filmagem, uma coisa assim. Na verdade, pode ser uma informação sobre o filme, mas acaba sendo um pouco insignificante do que trailer, né? É interessante esse ponto de vista. E a estrutura do trailer normalmente tem a estrutura de 3 atos, começando com o ato 1, a premissa seguida pelo ato 2, que é a continuação da história, e acaba com o ato 3, o clímax. Então, a estrutura bem clássica, né? Bem narrativa, bem estruturada, no sentido de já tem estrutura definida, 3 estruturas, né? 3 atos, enquanto o teaser tem uma duração muito curta e ele não tem nenhuma estrutura definida. Então, como eu falei agora, uma categoria anterior, ele não tem estrutura. E pode ser muito livre. Por isso, podia variar um por outro, né? Não tem muita definição de teaser. Lançamento
trailer é principalmente apenas filme. Aqui também tem tradução de inglês, desculpa. E lançamento do teaser, além de filme, teaser é usado para divulgar outros grandes lançamentos como clipe e disco. Então, nesse caso, pode aplicar para projetos culturais, por exemplo, se você está lançando um evento, ou no caso das artes cênicas, uma peça de dança, teaser é usado para divulgar um livro, essas coisas físicas também, não é só o que passa digitalmente na tela de computador. E a história desses dois produtos, o primeiro trailer foi feito para um musical, The Pleasure Seekers, em Broadway, em 1913. Então, o primeiro trailer não foi feito para um filme, mas foi feito para um musical, e o produtor dessa peça, né, desse musical, fez um trailer filmando ensaios do musical, e aí ele montou o filme, sei lá, não sei quantos minutos, né, mas e ele passou depois, não tenho certeza, antes ou depois das sessões de filmes nessa época, porque nessa época, 1913, né, já tinha alguns anos, algumas décadas desde o começo da indústria, né, cinematográfica, mas pessoas assistiam várias coisas além do filme, né, como a gente assiste publicidade no cinema também, antes do filme começar, mas nessa época pessoas assistiam jornais, tipo, notícias do mundo, tudo. Então, nesse contexto, o produtor, ele montou um trailer de pouco tempo, né, pouca duração, e aí ele mostrou na sessão de filme para provocar, né, para mostrar o que era o projeto. E a história do teaser é um pouco mais recente. Um dos primeiros exemplos de teaser é Superman de 1978 por Richard Donner. Então, quase 60 anos depois, né? E, de uma maneira geral, o processo de criação de teaser é dividido em 3 etapas. Então, aqui o que eu queria falar era a diferença, né, entre trailer e teaser, porque justamente pessoas usam muito essas duas palavras hoje em dia, teaser ou trailer, mas eu também usava de uma maneira errada, porque trailer e teaser são muito parecidos realmente, e teaser não pode ter mais que 1 minuto, porque isso é a graça, né, porque muita gente faz divulgação rápida hoje em dia também. Às vezes é bom reduzir essa velocidade, mas 1 minuto agora é o padrão do teaser. E até pode ser menor, 30 segundos, até 10 segundos, 20 segundos. É só para cutucar interesse, aí dá aquele gostinho, né? Que eu quero mais. E, de uma maneira geral, o processo de criação de teaser é dividido em 3 etapas: pré-produção, concepção, produção de conteúdo, pós-produção, edição e mixagem. Pré-produção, concepção, projetos de escala diferente, né? Uma peça de teatro, um filme, um show de música, uma oficina, uma exposição, etc. Teaser não é o produto final em si, mas é aquilo que dá gostinho de quero mais. Será que esse vídeo deixa vontade de ver mais? Essa é uma pergunta que você precisa ter dentro da sua cabeça o tempo todo na criação de teaser, porque essa é justamente
É o objetivo do teaser. Bom, agora a gente vai na outra etapa, produção. Ah, desculpa, tá muito quente, eu tirei a camisa. Eu vou vestir, com licença. Então, antes de falar da produção, eu queria falar de mais uma coisa. Eu queria mostrar exemplos de trailer, que é mais comum, né? E tenho muitos exemplos de filmes mesmo, que é trailers, tem grandes produções para filmes, e eu escolhi dois projetos. Primeiro é Imagem Palavra do cineasta francês Jean-Luc Godard. Trabalhos dele, filmes dele, né, já tem essa coisa de montagem que pensa no ritmo de imagem, som. Então, assistir filme dele já é uma grande aula para entender montagem. Aliás, ele tem um filme uma série, né, de filmes, chama Histórias de Cinema, que é filme de montagem, né? Ele monta ele mesmo, monta vários filmes através de 100 anos da história do cinema. E esse filme também é bem interessante para vocês assistirem. E aqui nessa aula eu vou mostrar esse trailer para filme dele, em 2016, eu acho, de 2018, 2017, não sei o ano, mas Imagem Palavra do Jean-Luc Godard. E tem três versões, na verdade. Tem a versão oficial da França, né? Quer dizer, uma versão francesa e outra versão em português e outra versão em inglês. E, né, no caso, eu vou mostrar essa versão em português, que é mais fiel à versão francesa, e tem versão americana, versão dos Estados Unidos, e outra versão da Inglaterra. Silenzio, si gira! Silenzio! Camera. Moteur, Motore! Partito! Jack. Odissea 14.702 prima. Bom, essa aqui foi versão em português, né? Como vocês viram. Ele não mostra quase nada do que acontece no filme. E eu acho que isso cria uma sensação de querer mais, né? Que ele
está mostrando algumas coisas do filme, por exemplo, fala, né? Rodando, tá, pá, falas durante a filmagem, que na verdade estão incluídos no filme, porque o filme tem parte muito pesada de montagem, né? E vamos assistir uma versão americana. What's coming? A train! Are we gonna ride the train? Et la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains. Orpheus has returned from the underworld. What happened on his long, long journey? Who is this man? Il lui aurait fallu qu'on... L'innocent peut payer pour le coupable. En réalité, il est bref. Seul le fragment porte la marque de l'authenticité. Bom, a gente vai assistir em seguida outra versão da Inglaterra. On va me chercher les livres, on va y jeter un coup d'œil. What's coming? A train! Are we gonna ride the train? Look how it goes to us. Oh my goodness. Here he comes. Here he comes. Tell me something nice. Sure. What do you want to hear? Lie to me. Tell me all these years you've waited. Tell me. All these years I've waited. Tell me you still love me like I love you. I... Le livre. Etc., etc. Então, essa aqui que a gente assistiu agora foi uma versão do movie, né, da Inglaterra. Mas enfim, o que vocês acharam depois de assistir essas três versões? É bem diferente, né? Eu achei, na minha opinião, a última mostra demais. Você quase que entende tudo que acontece no filme, né? Não tudo, mas está mostrando muito. E enquanto isso, o primeiro teaser, a versão em português, que vai aparecendo palavras, pinturas, essa Flickr também, eu achei mais interessante como teaser, porque ele é bem curto, então você não fica assistindo uma coisa, né, muito tão grande assim, mas ao mesmo tempo acho que provoca realmente interesse do espectador.
Isso que é importante, isso que é mais importante na hora de criar o teaser. Bom, e o terceiro exemplo que a gente vai assistir é aquele filme famoso, Psicose, do Hitchcock. E esse trailer é incrível. Eu não vou falar muito, a gente vai assistir. Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. This motel also has, as an adjunct, an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. I think we can go inside because the place is up for sale, although I don't know who's going to buy it now. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second murder took place. She came out of the door there and met the victim at the top. Of course, in a flash, there was the knife, and in no time, the victim tumbled and fell with a horrible crash. I think the back broke immediately. It hit the floor. It's difficult to describe the way that the twisting of the well, I won't dwell upon it. Come upstairs. Of course, the victim, or should I say victims, hadn't any conception as to the type of people they would be confronted with in this house, especially the woman. She was the weirdest and the most... Well, let's go into her bedroom. Here's the woman's room, still beautifully preserved. And the imprint of her figure on the bed where she used to lay. I think some of her clothes are still in this wardrobe. This was the son's room, but we won't go in there because his favorite spot was the little parlor behind his office in the motel. Let's go down there. This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Well, I suppose you'd call this his hideaway. His hobby, as you see, was taxidermy. Crow here, an owl there.
Now, an important scene took place in this room. There was a private supper here. And, oh, by the way, this picture has great significance because, let's go along to cabin number 1. I want to show you something there. All tidied up. The bathroom. Well, they cleaned all this up now. Big difference. You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe. Dreadful. And I'll tell you, there's a very important clue was found here. Down there. Well, the murderer, you see, crept in here very slowly. Of course, the shower was on, there was no sound. And, legal, né? É um pouco grande, porque tem 6 minutos, então não é considerado como teaser hoje em dia, mas essa definição, como eu falei, entre trailer e teaser, às vezes fica invisível também. E eu queria mostrar esse do Psicose justamente para mostrar essas possibilidades, né, infinitas com teaser. Porque é genial, né? O filme já aconteceu, quer dizer, o projeto, né, aconteceu, e ele está revisitando o local. E ele está mostrando o lugar que não aparece no filme também. Aquela casa, dentro de casa, ou subindo aí de cima. E ele não mostra dentro do armário, né? Ele abre o armário, mas ele não mostra dentro. E tem várias brincadeiras aí, né? Que é para justamente essa coisa de espectador que não vê, espectador que vê, ou só a personagem, uma personagem que sabe o que está acontecendo, outros personagens não. Então tem essa brincadeira diegética também, né, dentro do plano. Então essa linguagem, eu acho que tem muito a explorar para a criação de teaser também. Sim, você tem reunião. Oi? Hã? Sua reunião. Ah, é verdade. Peraí. Tá máscara, né? É. PFF. Tem que ser essa aí.
Leva álcool gel. Álcool gel. Tá Tchau. bem. Bom trabalho. Olá, boa tarde, Ana Luísa. Boa tarde, Tetsuya. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer conversar com ela hoje. A gente vai falar um pouco sobre papel de teaser dentro das artes cênicas. Bom, a primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel de teaser dentro das artes cênicas. Então, isso é muito interessante, porque, na verdade, se a gente for estabelecer assim, traçar uma linha, né, uma linha do tempo sobre as artes cênicas e sobre a divulgação nas artes cênicas, o teaser, ele não era nem passava pela cabeça de nenhum produtor de teatro usar um teaser para a divulgação nas artes cênicas. No entanto, à medida que a gente vai se apropriando, né, de outras linguagens, de outras formas, o teaser começa a ganhar uma grande importância. Porque, na verdade, eu acho que é importante a gente entender para que serve a divulgação nas artes cênicas. Sim, sim. Né? Vamos começar com isso. Eu acho que esse é o ponto de partida. Muitas vezes o teatro, por exemplo, foi ameaçado de acabar. O teatro ia acabar. Quando surgiu o cinema, o teatro ia acabar. Não acabou. Depois a televisão, as novelas, agora o teatro vai acabar. Continuou não acabando. As artes cênicas, a gente tem várias linguagens, não só o teatro. Nós temos a dança, a ópera, temos o teatro e o circo. O teaser, ele entra no sentido de aproximar um público que não está ali naquela divulgação convencional. Então, quando os assessores de imprensa, os divulgadores, começam a pedir para a gente fazer teasers, na verdade, a intenção que está por trás disso é trazer um público diferenciado. Trazer para as plateias do teatro um público que normalmente não frequenta as plateias de teatro. Sim. Jovens que estão nas redes sociais. Então, essa galera, a gente tem que criar novas linguagens para atrair esse público. Sim. E o teaser entra nesse lugar. Ele entra nesse lugar da gente poder trazer uma plateia mais jovem para os nossos espetáculos. Porque a gente tem que pensar nas várias plataformas, né? Por exemplo, hoje em dia tem celular, que é mais forte, e tem TV, e tem, não sei, outras telas também, não sei. Eu estou jogando aqui perguntas. Geralmente você acostuma divulgar para a tela do celular, ou pensando numa tela de celular, ou pensando para a TV? Na verdade, isso é muito novo para a gente, para nós produtores de artes cênicas. Teve uma época que todos nós conseguíamos os apoios da Globo
Tinha até um slogan da Globo que era teatro a gente vê por aqui. Então, nesse período, a gente tinha que gravar um trecho da peça e aí a gente tinha que gravar naquela qualidade. Eu me lembro, tinha umas especificações, tinha que ser em beta, e aí a gente gravava e a Globo veiculava aquele comercial. Isso foi feito durante muitos anos. Né? E a gente gastava um dinheiro, porque tinha que gravar naquele modelo, naquele formato, e aí a gente mandava para a Globo, mas era uma coisa que dava muito resultado. Né? Com esse avanço tecnológico, que é uma loucura, porque cada dia chega uma coisa nova, nós que somos de outra geração, a gente tem que ficar atentos para poder acompanhar tanta tecnologia. Né? Então, assim, porque eu sou de uma geração que você divulgava nos jornais, nas rádios e distribuía um panfletinho chamado Filipeta. E isso, para nós, era a nossa rotina, mas hoje, para a geração de vocês, isso é uma coisa impensável, coisa jurássica, né? Mas acho que a gente vê circulando ainda, né, esse formato de físico, mas acho que o formato audiovisual pela celular é mais rápido também, né? Porque certeza. Para imprimir no papel demora. Gasta, né? Porque a gente, como produtor, tem que olhar os custos. Sim. E você fazer divulgação no papel, você tem um custo, você tem um dinheiro que você tem que gastar, e muitas vezes no audiovisual sai muito mais barato. Sim, sim. Então, além da acessibilidade, ou seja, além da gente chegar a um público que a gente normalmente não chega, a gente também tem uma economia orçamentária. É claro que a gente tem que estar sempre atento às características do projeto que você está produzindo. Sim. Eu produzi há uns anos atrás um espetáculo que ele era muito direcionado para a terceira idade. Ali eu tive que relembrar antigas formas de divulgação, porque a terceira idade tem mais dificuldade de estar nas redes. Sim. Então isso, aí a gente teve que fazer mais coisas impressas, a gente buscou jornais do bairro, o teatro ficava em Copacabana, que é um bairro com muitos idosos. Então a gente aproveitou assim, vários jornais do bairro, fizemos matérias. Por quê? Porque aquela produção ela tinha uma especificidade para entrar naquele público-alvo. Então a gente precisava, inevitavelmente, correr para esse tipo de divulgação. Sim. Mas hoje em dia, de uma maneira mais ampla, sem dúvida nenhuma, os meios digitais são os mais eficientes. Sim, porque, como você falou, filmar um ensaio, 30 segundos, 1 minuto, e você já joga para a rede, né? Exatamente. Então o retorno é muito rápido, eu acho. Sim. E você já teve a oportunidade de fazer vários teasers, né? Sim, acho que era interessante também o processo, porque eu tinha que trabalhar desde a criação, né, concepção até realização. Então tinha que conversar com o produtor, conversar com o diretor. Então eu acho que é um processo integral, né? Que aborda tudo. E você já trabalhou muito com essa produção, processo integral, desde concepção a realização. Nós fizemos juntos, né? Um teaser que foi muito bacana. Sim. Do Justo, né? Sim, verdade. Podemos assistir. Bom, eu vou... Então vamos assistir o teaser juntos. É bom até para lembrar. Já faz um tempinho que fizemos, né? Sim. Por pouco. Pior é que eu não queria aceitar o caso, mas me pegaram na saída da delegacia. Exatamente de saída.
porque era meu último dia de trabalho. É porque é quem? Justo eu, que queria me aposentar ainda no verão para pegar uma praia, eu fui convocado para esse caso. Mentiu e foi assassinado, o que só reforçou o padrão do serial killer. Políticos com desvios de conduta nos seus mandatos. Praticamente impossível prever quem vai ser o próximo. Tatiana, piso de taco com sua bengala. Justa, finalmente ganhou a sala. Foi aí. A primeira vez que eu pus os olhos nela, foi aí que a minha ruína começou. Eu sei distinguir o suor de um homem culpado. Hoje eu pago para que transem comigo. Eu sou uma puta pedagoga. Tu espreme o homem até só restar dele a verdade. Uma dessas mulheres era a chave do crime. É porque os homens entram em mim e não saem com facilidade, só saem quando eu quero, porque eu sou justa demais. Agora minha sombra tinha a forma dela. O retrovisor do carro reproduzia a imagem dela. Muito bom esse trabalho. O que você achou? Eu acho maravilhoso, porque eu acho que nesse trabalho, nesse teaser, você consegue soltar um pouco da história, Sim. mas não entrega a história. Sim. Né? Você mantém o suspense. Então, você mostra a história, dá vontade de ver o espetáculo, e isso eu acho que é um ponto primordial. Assim, você aguça a vontade do espectador de assistir o espetáculo. Cutuca a vontade, né? Cutuca a vontade, exatamente. Você cutuca a vontade do público sem entregar a história. Então você aguça a curiosidade sem entregar a história. Então eu acho que isso é uma sacada de mestre. Porque você poder apresentar, despertar a curiosidade, sem com isso também contar o final dessa história, porque senão não teria graça, né? Sim. Eu acho que por isso justamente tem diferença entre teaser e trailer, né? Porque teaser e trailer, os dois vieram da linguagem do cinema, mas teaser é uma coisa muito mais solta também. Por exemplo, você não precisa ter, no máximo, 1 minuto, não precisa ter 2 minutos. Aqui. Então, a diferença entre teaser e trailer é justamente questão de duração, né? Porque trailer mais fala sobre sinopse, personagens, essas coisas, mas teaser você deixa mistério para o público. Exatamente, eu acho isso, que o trailer meio que já entrega a história, né? Sim. E o que eu acho bacana no teaser, e que você faz isso muito bem aí no Justa, é que você não entrega a história. Sim. Tem lá aquela mulher, tem aquele homem, tem personagens interessantes, tem uma história ali por trás, mas você não entrega a história. E eu acho assim, né? Não sei se é porque também, pode ser até que é porque eu estava muito envolvida com o processo. Sim. Mas para mim esse teaser é sensacional, é um ótimo exemplo, porque ele fala de ação, fala de suspense, mostra os personagens, mas não entrega a história. Você vai ter que ir ao teatro para assistir a história. E eu acho que é aí que é o pulo do gato do teaser. A gente levar o público para assistir a história no teatro. E como foi o processo de produção para você? Do Justa? Do Justa. Bom, é um projeto que eu acho lindo, com alguns já amigos queridos, né? O Rodolfo e a Yara são amigos de longa data.
Rodolfo nem se fala, assim, somos amigos há mais de 30 anos. O Gradinho conheci mais no processo, mas ele é um diretor incrível. Né? O diretor do Gradinho briga com o espaço do gestor, mas isso é uma outra conversa. Mas eu achei um diretor muito bom. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? Nilton Moreno, o texto do Nilton, é uma coisa maravilhosa, sensacional. Então, assim, você tem o cenário do André Cortez, o figurino, do Namatame, enfim, temos uma super equipe, 2 atores apenas, o que facilita bastante o processo. Fizemos no CCBB. Foi muito bacana ter feito esse trabalho, muito bacana. Assim. Eu cada vez mais produzo menos. Então, me divido com outras atividades, inclusive pedagógicas. Então, assim, a produção, para mim, ela entrou num espaço da minha vida de muito prazer. Sim. Né? Então, para mim, produzir é uma alegria, até porque eu não produzo em escala comercial. Eu produzo quando tem um projeto que me agrade, ou um projeto que eu pensei junto com a Beatriz, que é minha sócia. Então, a gente tem uma ocupação aí de espaço da produção na vida da gente que entra num lugar de muito prazer. O que é difícil da gente encontrar, porque a produção ele é um trabalho muito duro, né? Ele é um trabalho muito pesado, muito duro, muito de tarefas. E quando a gente pode escolher os projetos que a gente faz, a produção entra num lugar de prazer. E foi um enorme prazer produzir o Justas. Não é um projeto meu, é um projeto do Gradinho, mas foi um prazer enorme poder produzir o Justa. E fazer esse teaser com você foi muito legal. Sim, eu lembro da minha experiência também, que eu tinha que ir filmar ensaio, né, primeiro, para entender a dinâmica da peça. E depois a gente tinha que filmar ensaios dentro do teatro do CCBB, né? Porque a gente está fazendo ensaio em outro espaço, aí aproximando as datas, a gente foi filmar dentro do teatro, a gente realizou a peça, a apresentação. Isso é muito comum nas artes cênicas, porque nas artes cênicas, sobretudo no teatro e também na dança, a gente precisa ensaiar durante muito tempo. Tem processos que levam 6 meses, 8 meses de ensaio. Então é impossível você ter o teatro para todo o processo de ensaio. É diferente da música. Na música você faz 4 ensaios no teatro, porque você vai ensaiar antes em outros espaços, os músicos trabalham muito sozinhos. Nas artes cênicas isso não acontece. A criação, ela precisa ser coletiva. Você não faz teatro sem o outro. Né? Não é à toa que se fala muito que o teatro, o teatro é a arte do encontro. Porque você precisa se encontrar com o outro, com as outras experiências, para daí você poder criar o seu processo. E o conteúdo vai se mudando também, né? O conteúdo vai mudando, porque todas as peças que estão envolvidas naquela engrenagem, elas têm um espaço para contribuição. Então, à medida que cada ator, que o cenógrafo, o figurinista, que o próprio autor, no caso do Justa, que esse texto foi criado para essa ocasião, é um momento de encontro, é um momento de contribuições e é um momento de transformação do próprio espetáculo. Então, os ensaios são longos, duradouros e muito importantes para o produto que você vai encontrar ali na frente. Muito bom. A gente falou tudo? Eu acho que ainda tem uma parte que você podia perguntar sobre e hoje, a pandemia, a mistura das linguagens. Então, também hoje em dia tem outra questão, que é o tempo em que nós vivemos, da pandemia, essa restrição de movimento, né? Que
a gente não tem atividades na rua e... Assim, com a pandemia e com o audiovisual salvando a gente na pandemia, porque na verdade, assim, eu acho que para mim fica muito claro que cada vez mais essa divisão de linguagens, artes cênicas, audiovisual, artes sonoras, tudo isso vai acabar. Sim. Tudo isso vai se misturar. Sim. Se não fosse o audiovisual hoje, a gente na pandemia não poderia fazer o que a gente está fazendo. A gente mantém essa produção de conteúdo e a gente entra na casa das pessoas através do audiovisual. Sim. Então o audiovisual é um fim, mas o audiovisual é um meio. Sim, sim. Porque é graças ao audiovisual que a gente tem condições de escoar nossa produção nesse período tão horroroso, né? Porque como o teatro, eu falei agora há pouco, né? O teatro é a arte do encontro. E como que a gente produz teatro sem se encontrar? Sim. Né? Então, se não fosse o audiovisual, nada disso seria possível. Então, há uma mistura, uma interferência das linguagens. Eu acho que a gente não consegue mais ser uma coisa só. Sim, sim. E eu tenho a impressão que nesse futuro aí, pós-pandemia, eu acho que a gente não vai conseguir mais voltar ao que era. Sim, e exatamente no Justa tinha esse papel importante de audiovisual, né? Quer dizer, tinha aquela projeção de telas. Sim. Então... Bem lembrado. Já tinha essa mistura de linguagens. É verdade, né? É verdade. Super bem lembrado. Né? Porque no Justa, para quem não assistiu, é um espetáculo onde o audiovisual ele invade a cena, né? E há um diálogo entre a cena e o que está sendo projetado. Sim. Né? Alguns espetáculos vêm fazendo isso já há um tempo. Eu, como jurada do Prêmio Shell, então eu tenho podido observar isso antes da pandemia, né? Essa questão dessa mistura de linguagens, né? Uma linguagem invade a outra. Sim. E agora, nesses tempos, isso é uma coisa que está gritando, né? Sim, porque agora vemos estreias de peças de teatro dentro dessa tela, né? Que seja no celular ou no computador. Exatamente. Ou na TV. Então, temos que trabalhar nas várias linguagens. Sim, né? Houve até no início da pandemia uma discussão, mas isso era teatro, isso não é teatro. Que tem um texto muito bacana, uma crítica, um artigo, na verdade, muito bacana, do Patrick Pessoa, que é meu colega no Prêmio Shell, e que ele publicou um artigo muito preciso, falando exatamente disso, dos limites das linguagens, né? E dessa definição. O que é teatro? Sim. O que é teatro hoje? Né? A gente não pode ficar achando que nada disso vai nos afetar. Mesmo que a gente ultrapasse essa pandemia e acabemos essa pandemia vivos, que é o que esperamos, a gente não pode achar que o teatro vai ser o mesmo. Porque nunca mais vai ser o mesmo. As artes cênicas nunca mais serão as mesmas. Essa pandemia, de certo modo, serviu como laboratório, né? De linguagens também. A gente tinha que pensar em como mostrar nossos trabalhos também, porque está limitado. Sim. Espero que daqui a pouco apareçam jovens pesquisadores que possam analisar isso tudo que a gente está vivendo. Porque a gente não vai dar conta, né? Eu não dou conta de analisar. Você talvez bem mais jovem do que eu possa dar conta. Eu acho muito difícil a gente conseguir estabelecer esses parâmetros e esses limites. Sim, é verdade. Bom, com essa palavra, acho que eu vou fechar a nossa conversa. Muito obrigado, Ana Luísa. Era uma honra falar com você. E a gente continua nossa videoaula.
Prazer é todo meu. Pode contar aí comigo. Tá bom, obrigado. Bom, gente, a conversa foi ótima com a Ana Luísa e a gente passou muito tempo, né? Já tá quase a noite. Bom, e para isso eu terminar esse vídeo aula, já o prazo está chegando. Então, a gente assistiu o teaser que eu fiz nessa conversa com a Ana Luísa, a peça de teatro Justa, né? A Ana Luísa falou um pouco sobre parte da criação, concepção, e agora eu quero falar mais sobre a produção, a nossa segunda etapa. E eu vou fazer isso juntos com a tela do Premiere, que eu uso no programa de edição. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a etapa de produção. Produção de teaser, na verdade, tem vários exemplos, né? Que já pode ter feito a filmagem ou a filmagem não começou ainda. E nesse caso, especificamente do Justa, para criar teaser, a gente filmou ensaios da peça e também como recursos visuais a gente tinha vídeos que passava dentro da peça. Não sei se você lembra do teaser, mas dentro do teaser tinha algumas imagens que passavam em frente de imagens filmadas de ensaio. Vou mostrar aqui. Por exemplo, aqui, né? Geralmente eu organizo o projeto assim. Aqui tem material bruto. Aqui tem filmagem do ensaio. E a partir desses materiais, eu escolho parte que combina com proposta, né, do projeto. Por exemplo, aqui já pode ver vários trechos que eu usei no teaser. Aí dentro desses materiais a gente vai escolher as melhores partes. Eu não vou falar muito sobre aspecto de fotografia ou luz, essas coisas, mas eu vou falar mais sobre edição mesmo. E aqui tem vários, aqui dá para ver telas, né, passando imagens. Então, nessa peça, enquanto atores estavam na cena, passava imagens nas telas de monitores. E essa mistura de linguagem, né, entre audiovisual e teatro funcionava muito bem nessa peça. E aí, com essas imagens passando atrás, eu pensei que eu poderia usar essas imagens de monitores.
Então, além desses recursos filmados dentro do teatro, eu tinha acesso às imagens de monitores. Por exemplo, aqui, eu vou explicar aqui cada item, que tem, né, créditos, tem artes da peça, e aqui tem som, que também é da peça, usada junto com imagem de monitor. A gente chama de projeção, né? Então, eu já tinha esses recursos comigo. E aí, justamente para a construção de teaser, ajudou muito. Porque eu posso imaginar esse clima, né, da peça, e eu tinha essa liberdade de criar essa música que passava dentro da peça. E tem esses vídeos de projeção que passava dentro da peça. E eu pensei em usar como um dos elementos dentro do teaser, porque é interessante, né, essa brincadeira de camadas, junto com imagens filmadas de ensaio, não necessariamente casadas com imagens de ensaio, mas cria conflitos também. Então, esse é um dos recursos interessantes também para pensar na hora de criar teaser. E tem todos esses recursos para entrar na edição. Aqui no timeline, por exemplo, começa com essa apresentação, né? E depois tem nome, e começa com fala de um ator. E esse vídeo tem duração de 2 minutos. E poderia ser mais curto também. Mas enfim. Só reforçou o padrão do serial killer. Políticos com desvios de conduta nos seus mandatos. Por exemplo, aqui eu brinquei com camadas, né? Aqui é só a imagem de Rodolfo. E eu coloquei em cima imagem do vídeo de projeção para criar esse clima. E também aqui o som ocupa um lugar muito importante também, né? Junto com Terra Preta, cria essa sensação no espectador de querer ver mais, justamente. O objetivo do teaser. Sobre som eu vou falar um pouco mais depois. E aqui, por exemplo, tem essa imagem de fumaça em cima da imagem do Rodolfo. E hoje eu pago
pago para que transem comigo. Eu sou uma puta pedagoga. Não espreme o homem até só restar dele a verdade. Uma dessas mulheres era chata. É porque os homens entram em mim e não saem com facilidade, só saem quando eu quero. Eu sou justa demais. Então, aqui eu apresentei um pouco das cenas, né, da Yara, mas eu não queria entregar tudo, porque o objetivo do teaser é justamente não entregar tudo, né? E aqui já entra no clímax, quase. Enfim. Então, eu queria falar um pouco sobre som também. Que nesse projeto eu tinha recurso de sons feitos, né, para projeção e músicas que passavam dentro da peça também. Então eu tinha essa liberdade de trabalhar em várias camadas sonoras. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 faixas, né? Primeiro aqui o som direito da câmera. Que, por exemplo, aqui tem fala de Rodolfo. E depois tem essa segunda faixa, que é som do vídeo de projeção. Esses sons que entram e saem dentro dessa tela preta, né? E, por exemplo, essas transições podem fazer dentro do Premiere. Então, mixagem, né, sonora podia ser feito dentro do Premiere. Por exemplo, aqui você pode, né, criar nível diferente, fade, né? E tem outros recursos de sons aqui também, audio effects, pode, por exemplo, esse EQ, dá para aumentar mais voz de ator, ou diminuir o grave, diminuir o agudo também. Tem várias possibilidades dentro do Premiere. E continuando com camada sonora. É importante também que não precisa encher tudo, o tempo todo, de som, porque às vezes vazio é interessante do que cheio também, né? E aqui já começa a música. Então aqui realmente tem final, né? Final muito definido. No caso de teaser mais livre, você nem precisa ter estrutura. Aqui claramente tem estrutura, né? Tem esse começo, apresentação, fala de pessoas, personagens, mas a estrutura é bem livre também. Por exemplo,
como o exemplo do Hitchcock, você pode já ter alguém visitando o local e falando um pouco do projeto. Nesse caso, a gente pensou além, né? Então a gente filmou o ensaio, falou com artistas de vídeo e som para integrar todos os elementos dentro do teaser, porque o projeto era mais complexo, né? E tinha várias etapas, então a gente justamente queria mostrar essa complexidade dentro do teaser. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, passo a passo, né? Da concepção à realização de teaser. E é sempre importante pensar nessa frase, será que esse vídeo cria vontade de ver mais? Porque justamente o objetivo do teaser é provocar a curiosidade e vontade de público. E então eu espero que vocês gostaram. E mais uma vez eu quero agradecer ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro pela oportunidade de participar desse edital da Lei Aldir Blanc e Cultura Presente Rio de Janeiro. E continuamos nossas atividades no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela paciência. Mais uma vez, estou destacando também nessa página, né, de YouTube, você pode deixar comentários ao vivo ou posteriormente também para eu responder aos seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Estou disponível nessa página de YouTube e sempre estou à disposição a vocês nessas perguntas, se vocês tiverem. E fiquei feliz em ter ajudado um pouco esse processo de criação de teaser. Eu espero que vocês gostarem e desejo uma ótima noite. Obrigado.